Olá pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo para contar um pouco para vocês da minha experiência com Deus. Aliás, da minha não, da nossa. Bom, meu nome é Maria, eu tenho 32 anos, o nome do meu esposo é Marcelo, tenho 36 anos e nós vamos fazer 13 anos de casado. Nesses anos de casado a gente sempre foi muito feliz, sempre se entendemos muito bem. Eu conheci o meu esposo dentro da igreja e com certeza isso colaborou muito para que nós tivéssemos, como temos até hoje, né, um casamento muito abençoado, graças a Deus. Mas nesse tempo todo a gente sentia que faltava algo assim para completar a nossa união, a nossa alegria. Poxa, 13 anos já e sem nenhum filho. Então esse desejo foi crescendo dentro do nosso coração. Nós começamos logo no que a gente casou, tentar engravidar. Embora eu não tinha problema, ele também não, mas o nosso bebê não vinha de jeito nenhum. Então agora, no ano de 2014, no começo do ano, a gente entrou num propósito com Deus de oração, que nós queríamos o nosso bebê este ano. Eu mesma cheguei a dobrar meus joelhos numa madrugada, chorando, e eu pedi para Deus que, se fosse da vontade dele, Deus ser mãe, ele ser pai, que a gente conseguisse engravidar esse ano. Mas se não era da vontade de Deus que nós tivéssemos um filho, então que Deus arrancasse essa vontade, esse desejo do meu coração, do coração dele também. Bom, em março desse ano, nós viajamos para Florianópolis, morávamos no Rio Grande do Sul, viajamos para Florianópolis só para passar o aniversário dele aqui com a família. Chegando aqui, eu acabei fazendo um teste de gravidez e descobri que estava grávida. A alegria, a emoção que eu senti, que ele sentiu, eu lembro eu contando pro meu sogro, a emoção que ele sentiu também foi inexplicável. Meu Deus, depois de 13 anos, nós íamos ter o nosso bebê. A alegria tomou conta do nosso coração. Foi o melhor presente que eu dei para ele, ele mesmo falou, porque foi no aniversário dele que a gente descobriu que íamos ser pais. E aí começou aquela alegria, aquele sonho, a gente só falava em bebê o tempo todo. A nossa volta para Porto Alegre, nós falávamos na estrada como é que seria, se seria uma menina, um menino, planejando nomes, fazendo infinitos planos assim. A nossa alegria era enorme mesmo. Chegando lá, a gente marcou a primeira consulta, marcamos a primeira ecografia, onde eu me emocionei muito, ele também se emocionou. E com 3 meses de gravidez, a gente teve 80% de certeza que seria uma menina. Deus foi tão bom, que além de me dar um bebê, ainda permitiu que fosse uma menina, que é o que eu sempre quis ser mãe de menina. Até porque minha mãe tem 2 netos, mas netinha ela ainda não tinha. Isso foi em março, né, que eu descobri que estava grávida. Então nós vivemos esse sonho lindo, março e abril. Chegando em maio, nós estávamos prestes a passar a maior prova de nossas vidas. E meu esposo voltou para Florianópolis numa quarta-feira à noite, onde ele ia passar a quinta-feira com o pai, e na quinta mesma noite ele voltaria para a Igrejinha, que é a cidade que nós estávamos morando próximo a Porto Alegre. Bom, meu esposo ele é pastor evangélico, nós fazemos a obra, eu junto com ele já faço a obra há mais de 10 anos, e ele já era pastor antes disso também, desde solteiro. Mas a gente sempre vivendo ali para servir a Deus, dando a nossa vida para a obra de Deus, cuidando do povo que Deus sempre nos enviou. E nesse dia ele viajou à noite de ônibus para Florianópolis para passar o dia com o pai, e à noite já voltaria, até mesmo porque na sexta-feira ele teria culto para fazer. Bom, ele viajou, chegou aqui às 6 da manhã, me mandou uma mensagem no celular avisando que já estava na casa do pai.
Às 10h30 da manhã ele me ligou, a gente conversou normal, falou que estava no mercado com o pai, que o pai estava comprando uma carne para fazer churrasco e tal. E isso às 10h30 da manhã. Nesse meio tempo, eu precisei falar com ele novamente. Eu tentava ligar no celular, ele não atendia. O celular começou a dar só desligado. Eu comecei a sentir um aperto no coração muito grande, porque antes mesmo dele viajar, quando ele foi se despedir de mim no apartamento, eu pedi para ele não ir. Eu falei que eu estava sentindo uma coisa muito ruim, mas no fundo eu achava que eu pudesse passar mal por eu estar grávida, enfim, ia ficar sozinha em casa. Mas ele entrou no elevador, eu lembro que ele abriu o elevador de novo e falou pra mim: bebê, tô indo, mas eu volto. E aquilo me doeu no coração, sabe? Não sei explicar assim o motivo, mas doeu. Ele viajou, então a gente conversou no outro dia de manhã, ele já estava em Florianópolis. E eu não consegui falar com ele mais durante a tarde. No fim da tarde eu entrei na internet, eu vi uma foto dele postada, uma prima, né, falando que queria que Deus estivesse do lado dele num momento tão difícil. Eu não entendi nada, eu comecei a ligar pra ele, ele não atendia. Ligava pros irmãos, também não atendia. E nesse meio tempo, na verdade, eu não sabia. Ele tinha passado mal. Às 15 para as 11 da manhã, alguns minutos depois de falar comigo, ele teve um infarto. Foi levado às pressas para o hospital pelo meu sogro. Chegando lá, ele já chegou praticamente sem vida, onde os médicos perderam ele e conseguiram, pela graça de Deus, trazer ele de novo. 2 ou 3 vezes, não me recordo. Em seguida ele teve 2 AVC e ficou em coma na UTI. Quando eram umas 8 horas da noite, meus 2 cunhados com a minha sogra chegaram na minha cidade me buscar. Quando o interfone tocou, eles subiram, eu vi eles entrando, não vi o meu esposo junto. Eu confesso que eu perdi o chão. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu com ele? Aí eles começaram a falar que ele apenas tinha passado mal e que tinham ido me buscar para mim ficar com ele até ele se recuperar e nós poder voltar para casa. Então eu arrumei algumas peças de roupa muito rápido, coloquei numa mala e a gente veio para Florianópolis. Cheguei de madrugada no hospital, era 2h30 da manhã. Tentei entrar, chorei, implorei, não deixaram. Falaram que eu teria que aguardar até as 11 horas do outro dia. Fui para casa, eu lembro que quando eu entrei, meu sogro, quando me viu, chorou muito. Porque ele falou que quando meu esposo começou a passar mal, ele falava o tempo todo: coitada da Maria, coitada da Maria. Eu lembro que eu amanheci sentada na cama, porque eu não conseguia dormir, eu não queria questionar Deus o porquê daquilo tudo. Eu só pedia: Deus, envia teus anjos, fica com teu servo. No outro dia de manhã eu fui pro hospital logo cedo. A médica me recebeu, era 11h30 da manhã, recebeu a mim e meu sogro. E aí ela começou a dizer a real situação dele, que ele tinha tido um infarto, que o coração dele não estava batendo, não estava funcionando, que ele tinha tido 2 AVC em seguida, que o caso dele era raro pela idade, né, 36 anos. Nunca bebeu, nunca fumou, não tinha problema de saúde até onde a gente sabia, nenhum problema. Quando ela começou a me dizer realmente a situação dele, falou que o caso dele era muito grave, eu comecei a passar mal. Aí meu sogro falou pra ela que eu estava grávida, onde ela chamou 2 assistentes sociais para cuidar de mim. Eu queria ver ele, não queriam me deixar por causa da minha situação, mas enfim, acabaram deixando. Eu nunca vou esquecer o dia, a hora que abriram aquela porta da UTI. Eu olhei para dentro daquele quarto e vi 4 camas. Quando eu avistei meu esposo na última cama, todo entubado, inchado,
Eu não sentia minhas pernas, o meu sogro me segurou, falou que eu precisava ter força pelo bebê, eu precisava ter força pelo Marcelo também. Eu lembro que quando eu encostei na cama, que eu vi ele daquele jeito, parecia que já estava morto, não tinha vida. Eu coloquei a mão na cabeça dele, pedi para Deus amarrar todo o espírito de morte que tivesse ali, que Deus soprasse vida nele, porque eu não acreditava que Deus ia me dar um filho agora e tirar o meu esposo. Eu lembro que passei mal, me tiraram do quarto, pedi para deixarem minha mãe subir e orar nele, porque minha mãe tem muita fé. E a médica falou que ela ia liberar quem quisesse subir e ver o Marcelo. Nesse momento entrou um desespero no meu coração, porque eu pensei, meu Deus, ele tá na UTI, se ela vai liberar pra família visitar ele, então ele tá praticamente morrendo e eu não quero, eu não aceito. Nesse momento eu pedi pra Deus que se Deus quisesse levar ele, que levasse, mas não assim, do nada, sem eu nem ter o direito de me despedir dele, saiu tão bem de casa. Eu sei que esse dia era uma sexta-feira, foi muito difícil, foi muito tenso. A família toda foi lá, eu via todo mundo chorando, todo mundo se abraçando. Eu ficava ali meio perdida, às vezes parecia que eu estava ali, às vezes parecia que eu não estava. E tanto o meu telefone como o dele começou a tocar o tempo todo, o tempo todo. Eram muitas pessoas querendo saber dele, muitos amigos. Nesse momento eu comecei a ver o quanto que meu esposo era amado, era querido. À noite eu voltei para casa. Na verdade, à tarde eu passei mal, ainda fui me consultar, fui numa clínica, vi o meu bebê, vi que estava tudo bem. Aí fui para casa e eu lembro que à noite eu postei no Face o que estava acontecendo com ele, porque eram inúmeras mensagens, eram inúmeras ligações, eu não dava conta de falar com ninguém, de atender ninguém. Então eu postei que orassem por ele. E eu lembro que eu me emocionei muito, porque em coisa de segundos, assim, foram muitos compartilhamentos, foram muitos pedidos de orações. A partir dali eu comecei a ver que tinha uma multidão orando pelo meu esposo. Eu só recebia mensagens positivas, sabe? Nesse momento eu vi quantos amigos, assim, queriam ajudar. Muitas pessoas me ligavam, mandavam mensagens, se eu precisava de ajuda financeira, se eu precisava disso, daquilo. E eu respondia, na medida do possível, para todos que a única coisa que eu queria era que orassem pelo meu esposo. Porque eu tinha certeza que ele ia sair dessa. Mas ele precisava de muitas orações. Foram 32 dias no hospital. Foram as 2 primeiras semanas muito difíceis, porque foi as 2 semanas que ele ficou na UTI. E todo dia de manhã, quando eu via o diagnóstico, a gente não ouvia assim, não ouvia coisas animadoras. A gente ouvia coisas ruins, difíceis de aceitar. Eu lembro que quando um médico que ia dar o diagnóstico, ia dar o relatório ali do dia, eu absorvia só coisas boas para mim, eu não aceitava coisas ruins. Eu ouvi que ele não ia mais andar, eu ouvi que ele não estava mais falando, que a sequela provavelmente era na fala. O lado direito dele tinha todo paralisado. Ele não falava nada, ele nem sequer abria os olhos. Eu lembro que teve um dia, eu acredito que uns 10 dias depois, eu estava no corredor esperando e as enfermeiras que, nossa, são anjos de Deus, assim, porque algumas até se tornaram nossas amigas. Eu lembro que elas falaram pra mim que eu ia ter uma surpresa naquele dia e era no Dia dos Namorados. E eu lembro que quando eu entrei, eles tinham desentubado ele estava fora dos tubos, estava com o olho aberto. Depois de 10 dias, quando ele me viu entrar, ele se emocionou.
Nessa hora eu não sentia minhas pernas, mas dessa vez foi de alegria de ver que ele estava com os olhos abertos, me olhando, estava conseguindo respirar fora dos aparelhos. E ali eu abracei, beijei muito ele, conversei com ele, ele conseguia levemente balançar a cabeça que sim ou que não. E ali todo dia uma notícia, por mínima assim que fosse, mas era uma notícia tão animadora pro meu coração, sabe? Porque eu via que Deus estava agindo, por mínimo que fosse, mas era a mão de Deus agindo ali. Passou mais alguns dias, de novo as meninas comentaram que eu teria uma nova surpresa. Quando eu entrei, eu vi ele sentado na poltrona. Nesse dia, eu também ouvi que ele não falaria, que a sequela provavelmente estava na voz, porque já se passavam mais de quase 2 semanas e ele não falava nada de jeito nenhum. Então nesse dia eu lembro que eu passei praticamente a madrugada toda levantando, dobrando meus joelhos, pedindo para Deus dar um sinal, porque era o servo dele, pregava a palavra de Deus desde os 17 anos e eu não conseguia aceitar que ele ficaria sem falar. Então nesse dia que eu cheguei, que ele estava sentado, eu encostei assim a minha cabeça no peito dele e fiquei ali orando. Aí de repente eu ouvi, ele chegou com a boca perto do meu ouvido e falou: quero água. Eu levei um susto tão grande, foi uma emoção assim tão forte. Eu olhei pra ele e falei: o que você disse, amor? Aí ele olhou pra mim: quero água. Aí eu chamei as enfermeiras deram água pra mim dar pra ele. À noite, quando eu voltei visitar ele, ele falou que me amava, muito baixinho, com muita dificuldade. Mas era a resposta de Deus, Deus mostrando ali que tinha voz, que ele não ia ficar sem voz. Eu voltei para casa, nesse dia eu não consegui dormir, mas era de alegria, de felicidade, de ver que Deus não estava desamparando, que Deus estava ali com nós o tempo todo. Depois disso ele saiu da UTI, foi para o semi-intensivo, onde ele ficou 1 dia e meio. Dali ele foi pro quarto, onde ele ficou 2 semanas. Nesse tempo que ele ficou no quarto, claro, a gente via Deus agindo, ele podia receber mais visitas, eu podia ficar o dia todo com ele. Não foi fácil, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu entrava no hospital às 7 da manhã, eu saía 9, 9h30 da noite, todos os dias. Ele ainda não conseguia sentar, estava ainda com a sonda, não se alimentava. Eu lembro que teve um dia que trouxeram café para o senhor que estava no quarto com ele e ele tentou sentar. E ele me falou chorando, quase chorando, que ele precisava comer, ele queria tomar café. Eu lembro que eu virei as costas para ele, eu fui para a janela e eu chorei muito porque doía demais eu saber que ele estava com fome, que ele queria comer. Mas ele ainda estava na sonda, não era liberado para ele. Então eu comecei a orar a Deus, pedir para Deus dar condição deles tirarem a sonda, ele poder comer. Depois de alguns dias ainda com a sonda, eu comentei com uma enfermeira que passou ali. Marcelo pediu café para ela falou que ia liberar. Liberou o café, ele tomou direitinho, não se engasgou, não tossiu, mesmo com a sonda ainda. Aí foram liberando um pãozinho, um molhado no café, uma sopinha. E assim, o Marcelo foi se recuperando. Ficou mais 2 semanas no quarto. Esse tempo que ele ficou no quarto, ele usava fraldas. Ele emagreceu mais de 40 quilos. Ele emagreceu muito, muito mesmo. Ele estava sem forças, ele não conseguia sentar, muito menos andar. E mesmo ali eles começaram a fazer fisioterapia com ele, que começou a ajudar muito. Aí ele saiu numa terça-feira à tarde, deram alta para ele. Meu Deus, que alegria. Eu levei a roupa para ele. Eu lembro da alegria dele, de eu estar vestindo ele porque ele ia embora. Mesmo sem forças, porque ele não conseguia nem sentar. Meu sogro e meu cunhado foram lá me ajudar.
A gente botou ele na cadeira de rodas, que eu tinha alugado, porque ele ia usar a cadeira de rodas. Ele praticamente ele não andava, né? Ele praticamente não mexia o lado direito. Aí fomos pra casa. Eu lembro que os primeiros dias foi muito difícil, muito difícil. Eu não dormia, eu ficava a noite toda acordada olhando pra ele, porque no fundo, assim, aquela insegurança, o medo, né? Que, meu Deus, se ele passa mal, eu tenho que estar acordada pra ver e tal. Aí eu comecei a ver que as roupas dele não serviam mais pra ele. Ele deixou de usar a calça 50 para usar a calça 40, 42. E a partir daí nossa vida mudou. Nossa rotina mudou completamente. Foram muitas fisioterapias, fonos, consultas, médicos, exames toda semana. Eu fiquei 24 horas só para ele, só para cuidar dele. E nesse meio tempo, Deus enviou pessoas assim maravilhosas, sabe? A gente se decepcionou com muitos amigos, muitos mesmo. Pessoas que pareciam ter oferecido ajuda, um ombro amigo, só porque no fundo achavam que ele ia morrer. Porque com a recuperação dele a gente vê que muitas pessoas simplesmente nunca mais ligaram, nunca mais quiseram saber notícias. Mas pelo outro lado, Deus enviou pessoas assim, sabe? Pessoas da família, amigos, pessoas desconhecidas que se tornaram verdadeiros anjos da guarda. Pessoas que você menos esperava foram ali te ajudar de uma maneira, de outra. Então, quero deixar registrado também que, embora me falaram que ele ia usar fralda pro resto da vida, ele não usou fralda um dia sequer em casa. Ele saiu do hospital usando fralda e cadeira de roda. Quando eu falei pra ele que eu tinha alugado uma cadeira de roda por 2 meses, ele ficou até bravo comigo, porque ele falou que ele não ia usar. E ele usou a cadeira de roda na primeira semana para ir na igreja no domingo e para ir no hospital na quarta-feira, que ele teve que voltar para fazer uma consulta. Nunca mais ele sentou numa cadeira de roda, nunca mais usou fraldas. E todo dia começou a ser assim uma conquista, né? Ele começou a comer sozinho, começou a ir no banheiro sozinho, com dificuldade, aos pouquinhos. Mas hoje ele já anda sozinho, fala. Ele saiu do hospital falando muito, com muita dificuldade, só eu entendia, e mesmo assim, às vezes eu não conseguia entender. Mas, sabe, eu só queria deixar registrado o quanto que Deus é bom. Porque a gente, todo esse tempo de obra servindo a Deus, a gente vê, né, muitos milagres, muito testemunho, milagres, assim, que a gente sabe que Deus usou nossas mãos, as nossas vidas para abençoar o povo. Mas uma experiência nossa mesmo, assim, com Deus, nós ainda não tínhamos tido. E desde o primeiro momento, Deus se fez presente. Eu sempre falava que eu ia ser mãe, que eu ia engravidar na hora certa. E não teve hora mais certa do que essa. Deus permitiu que eu engravidasse no momento mais certo das nossas vidas. Tanto para dar força para mim, como para dar força para Ele. E eu lembro que no começo as pessoas vinham falar comigo todas cheias de dedo, porque achavam que eu ia perder o nenê, que eu ia passar mal, que ia acontecer alguma coisa. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Nada de mal aconteceu. Apesar de eu ter tido uma gestação difícil por esse lado, né, de cuidar dele, de ajudar ele, Deus foi muito bom, porque eu não tive problema nenhum em relação à gestação. Nem engordar, Deus permitiu que eu engordasse, pelo contrário, eu emagreci.
Tá tudo bem comigo, tá tudo bem com o nosso neném. Hoje eu estou de 9 meses, estamos esperando a Isabelle agora pro finalzinho do mês. E eu agradeço a Deus todos os dias por Marcelo estar aqui comigo. A gente sabe que a jornada ainda é longa para ele se recuperar 100% totalmente. Mas ele tá aqui comigo, ele vai ver a nossa filha nascer, vai ver a nossa filha crescer. E eu lembro que quando ele estava na UTI, quando eu dobrava meus joelhos, eu falava para Deus, Deus, eu quero ele de volta. Não importa se vai ser numa cadeira de roda, não importa se eu vou ter que trocar fraldas dele a vida toda, não importa se quando eu sair na rua eu vou ter que empurrar uma cadeira de roda, mas eu quero meu marido de volta, foi o Senhor que me deu. Eu lembro que na época até me criticaram. Como você vai pedir para Deus para ele te devolver numa cadeira de roda? Eu estava pedindo para Deus fazer a vontade dele, me devolvesse ele da maneira que fosse, mas eu queria ele ali, de olhos abertos, vendo a minha gestação, vendo a nossa filha nascer, conhecendo ela. E Deus é maravilhoso porque Ele deu bem mais do que isso. Hoje meu esposo já anda sozinho, fala, conversa com todo mundo, se emociona com cada coisinha assim que diz a respeito à nossa filha, me ajuda no que é possível. E o mais importante, gente, ele está vivo. Os próprios médicos falaram, as enfermeiras falam que ele é um milagre, porque viram ele morrer e voltar. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Quis fazer esse vídeo para deixar registrado, dizer para você que está passando por um problema, por uma situação difícil, onde tudo e todos dizem que não tem mais jeito, que não vai dar, que você vai perder. Eu digo para você, dobra os teus joelhos e entrega nas mãos de Deus, porque não tem